coisa, fica à vontade. Obrigado. Pode chegar, deixa aberta já. Você nem respeita, cara. Bom dia, irmãos. Graça e paz da parte de nosso amado Senhor Jesus. Dizer que é privilégio estar aqui, não preciso. Dizer que eu estou com temor e tremor, preciso. Não importa quantas conferências a gente tem o privilégio de falar, a gente nunca se sente como se estivesse realmente preparado. Portanto, se Deus dizer-nos alguma coisa esta manhã, vai ser Ele que vai receber a glória. E nós jogamos justamente isso, para que os irmãos não saiam daqui absolutamente insatisfeitos. Vamos abrir a Bíblia em 1 Pedro, primeira carta do apóstolo Pedro. Ele é certamente o indivíduo mais interessante do Novo Testamento, por causa de várias qualidades, empecilhos, problemas na vida deste amado discípulo. Eu vou conhecê-lo, espero que seja logo, e dar-lhe um abraço e dizer que vocês estão esperando chegar. Também logo, com a segunda vinda de Cristo. Pedro escreve esta carta cerca do ano 63. Jesus morreu no ano 30, qualquer cronologia mais adequada fixa o ano 30. Pedro já servindo o Senhor durante vários anos, 33 anos, 32 anos, por aí. Ele é o único discípulo que Jesus profetizou a sua morte, exatamente como ele morreria. Herodes tentou desmentir essa profecia, decapitando, como ele tinha feito com o irmão de João, Tiago. No ano 44, Herodes Agripa I. Mas ele não conseguiu. Ele mesmo morreu em vez de Pedro. E Pedro, então, sobreviveu aqueles anos, desde 44 até 63 ou 4. E ele escreve esta carta de 1 de Pedro. O que Jesus predisse acerca de sua morte? Que ele estenderia as mãos, uma referência à crucificação. E as melhores sugestões que vêm da antiguidade é que Pedro, fugindo de Roma, para não ser apanhada naquela crucificação, aquela morte terrível que Nero estava impondo sobre os crentes acusados de terem sediado Roma em julho de 64. E Pedro, encontrando-se com Jesus, entrando na cidade, Pedro diz: covardes. E Jesus diz: eu estou indo para ser crucificado novamente. Pedro não aguentou. Ele deu a volta e morreu. Irmão, vamos ler a sua carta. É uma maravilhosa carta. Sobre o que? Sofrimento. Sofrimento com alegria. Os irmãos que estão adeptos a pregar prosperidade, alegria que o mundo também gosta demais. Vamos ler o que ele diz nesse primeiro capítulo.
1 Pedro, capítulo 1, versículo 1. Pedro, apóstolo de Jesus Cristo, aos eleitos de Deus, peregrinos dispersos no Ponto, na Galácia, na Capadócia, na província da Ásia, na Bitínia, escolhidos de acordo com o preconhecimento de Deus Pai, pela obra santificadora do Espírito para a obediência a Jesus Cristo e a aspersão do seu sangue. Graça e paz lhes seja multiplicadas. Bendito seja o Deus e Pai de nosso Senhor Jesus Cristo. Conforme a sua grande misericórdia, Ele nos regenerou para uma esperança viva, por meio da ressurreição de Jesus Cristo dentre os mortos, por uma herança que jamais poderá perecer, macular-se ou perder o seu valor. Herança guardada nos céus para vocês, que mediante a fé são protegidos pelo amor de Deus, até chegar à salvação prestes a ser revelada no último tempo. Nisso vocês exultam, ainda que agora, por um pouco de tempo, devem ser entristecidos por todo tipo de provação. Assim acontece para que, comprovado que a fé que vocês têm, muito mais valiosa do que o ouro que perece, mesmo que é refinado pelo fogo, é genuína e resultará em louvor, glória e honra quando Jesus Cristo for revelado. Mesmo não tendo visto, vocês o amam, e apesar de não o verem agora, creem com alegria indizível e gloriosa, pois vocês estão alcançando o alvo da sua fé, a salvação de suas almas. Senhor amado, se conosco nesta hora, faz com que Tua palavra se torne mais preciosa para nós. Que nós sejamos realmente apegados, e especialmente para descobrir a Tua vontade para a nossa vida. Muitos já descobriram, mas talvez precisamos fazer algum ajuste. Rogamos que Tu nos fales, porque nós estamos aqui para Te ouvir. Em nome do amado Senhor Jesus. Amém. Pedra. Sobre esta pedra edificarei a minha igreja. O que queria Jesus dizer com essas palavras? Simplesmente que Pedro tinha confessado que Jesus era o Messias, o Filho do Deus vivo. E nessa confissão, nessa declaração, a igreja de Jesus Cristo foi fundada e continua edificando-se até se tornar, diz capítulo 2, versículos 4 e 5, até tornar a habitação de Deus, e que nós, como sacerdócio, oferecendo sacrifícios espirituais, venhamos a glorificá-lo. Pedro é um discípulo que negou a Jesus, jurou que não conhecia Jesus, mas ele foi alvo da oração de Jesus, para que a fé dele não desfaleça, não desapareça. E esse texto que nós acabamos de ler é um texto sobre segurança da fé. Quando vocês vão enfrentando os desafios da fé, nós ouvimos um dos grandes desafios da fé para universitários hoje, que tantas vezes perdem sua fé, negam o Senhor Jesus nas faculdades de ciência e filosofia.
Que Deus os ajude, irmãos, a ser objeto da oração de Jesus, intercedendo por você, para que sua fé não desfaleça e que até a volta de Cristo você esteja tão firme como o pão de açúcar lá no Rio. Escute bem, por que sua fé nunca deve desaparecer, mas ser aprovada até o fim. Primeiro, porque você foi escolhido por Deus. Quando alguém perde sua fé, e a gente tem essa pergunta que aparece milhares de vezes: é possível perder a salvação? E a resposta é tão simples: depende quem salvou você. Se você salvou a si mesmo, se você decidiu, isso é a base da sua salvação, você pode decidir. Mas se Deus salvou você, é difícil Deus mudar de ideia. Eu dou graças a Deus por isso, irmãos. Escolhidos pelo preconhecimento. Essa frase, essa palavra, preconhecimento, não significa como alguns pensam, que Deus está pensando em você, Ele vai ver se você vai decidir ou não. E como alguns dizem, de teísmo aberto, que você talvez não decida e Deus fique frustrado, Ele fica triste, Ele vai ter que comentar com os anjos que houve algum problema. Não, irmãos. Não, preconhecimento é de que Ele já conheceu você antes da fundação do mundo. Preconhecidos pela santificação do Espírito Santo, você foi separado para obedecer a Cristo. O interessante não diz crer em Cristo, mas obedecer a Cristo. A palavra obediência é a palavra que Pedro usa para descrever o crente verdadeiro. Tem gente que crê em Cristo, aliás, todo brasileiro quase crê em Cristo, mas nem todos estão seguindo, obedecendo. Então, para a obediência, o Espírito Santo santifica. A palavra santificar separa você do mundo, de maneira que, através de sua declaração, na igreja primitiva foi naquele banho chamado batismo, você declarava publicamente: Jesus é Senhor. A mesma declaração de Pedro: Ele é o meu Senhor, Ele é o meu Messias, eu agora vou obedecê-lo, pelo menos procurar. Para a obediência a Cristo e para a aspersão de sangue de Cristo, esse sangue da cruz tem duas finalidades. Uma delas é te perdoar, e outra finalidade para te consagrar para a sua obra, para servir. Se o irmão olhar, por exemplo, em Êxodo capítulo 24, a gente viu que na primeira aliança, a velha aliança, foram aspergidos por esse sangue, e também foram consagrados como povo sacerdotal para servir a Deus aqui no mundo. Então, aqui temos a Trindade, Deus Pai escolhendo, o Espírito Santo santificando, e Jesus Cristo sendo o Senhor vivo da sua vida e tendo dado o seu sangue para lhe purificar de todo pecado. Meus irmãos, somos os mais privilegiados do mundo inteiro. Agora a pergunta é: qual é de fato
a diferença entre você e esse vizinho não cristão. E aí nós entramos nesta palavra de ações, de graças, de louvor, de versículos 3 a 9. São versículos tremendos, quando a gente imagina alguém que vai morrer, talvez apenas 3 ou 4 anos depois. Alguns acham que ele morreu nessa grande perseguição do ano 64, quando pela primeira vez o Império Romano se torna anticristão, porque até esse momento foram os judeus que perseguiam os crentes. Vamos ver o texto, versículo 3, Louvado seja o Deus e Pai de nosso Senhor Jesus Cristo. Primeiramente, nós louvamos aquele que não é Alá, porque Ele é Pai de nosso Senhor Jesus Cristo. Alá não tem filho, é ponto-chave entre os islâmicos que Deus não tem filho, porque Ele não está casado, imagine. Que absurdo. Claro, Ele não é filho como eu sou filho dos meus pais, que já faleceram e estão na glória. Bendito seja Deus, louvado seja Deus. Irmãos, o crente é uma pessoa que vive louvando. Sua natureza é natureza de estar sempre louvando, por causa da grandeza de nosso Deus. Nós ouvimos um pouquinho dessa grandeza hoje. Na criação, mas a sua grandeza é dele ter escolhido uma pessoa tão ruim como eu. Foi Francisco de Assis que alguém perguntou: como é que você foi escolhido? Diz: porque Deus não encontrou ninguém tão ruim como eu. É isso mesmo. Essa parte da grandeza de Deus, que Ele pega pecadores rebeldes, autossuficientes. Nós ouvimos um pouquinho sobre isso esta manhã. Fiquei grato. Louvado seja o Deus e Pai de nosso Senhor Jesus Cristo, que pela sua grande misericórdia. O que é misericórdia, queridos irmãos? É o lado da graça em que nós não recebemos a punição merecida, que caiu sobre nosso Senhor Jesus Cristo na cruz. Quando Stuart Briscoe esteve aqui no Brasil, ele contou a história do seu filho meio rebelde, difícil, e o pai tinha prometido que ele recebia umas 10 pancadas naquela região educativa posterior, que nós ouvimos também esta manhã. O filho sempre vai testar o pai pegou pela mão, levou lá para o quarto, tirou o seu cinto de 5. Papai, não era 10, era 10, mas eu quero que você entenda misericórdia. Daí uns minutos, ele disse: filho, vai lá pegar um sorvete. Ele era muito amante de sorvete. Disse: papai, eu não estou de castigo, está assim, mas eu quero que você entenda graça. Graça, sorvete, misericórdia é só 5 em vez de 10. Ou talvez nenhum. Isso é misericórdia. A misericórdia para cada um de nós é grande demais. Nessa misericórdia, Deus nos regenerou. Essa palavra regenerar é só Pedro que usa. Ele vai usar 2 vezes nesse capítulo. Se irmãos quiserem ver mais para frente, ele vai usar essa palavra novamente, pela semente do Evangelho. Semente implantada no seu coração. Você é regenerado. Nós já fomos gerados na criação, através de Adão e Eva, e através dessa longa reprodução de gente clonados nele.
isto é, pecadores, de Adão e Eva, com essa mesma dúvida: será que Deus é bom mesmo? Será que Ele quer que a gente tenha uma vida realmente feliz e chegar no fim da vida e dizer: eu não teria vivido a minha vida diferente do que vivi por nada neste mundo? Será que vale a pena seguir a Deus? Regeneração modifica a sua maneira de pensar, de maneira que você tem realmente prazer em obedecer a Deus. Essa é a nova aliança que Deus prometeu em Jeremias 31, que Ele colocará a sua lei no coração. Não seria uma lei externa, seria uma lei interna, de maneira que você tenha prazer em fazer o que Deus manda. Portanto, aquela santificação do Espírito Santo é Ele que regenera a gente, cria uma nova maneira de pensar, transformação da sua mente, sua maneira de pensar. E você tem novas convicções, e você tem uma nova fonte de prazer. É impressionante nesse capítulo quanto Pedro fala sobre alegria, júbilo. Agaliá, ou em grego, é uma palavra que não dá para encontrar no resto do Novo Testamento, que eu saiba. Essa palavra de pessoa que pula com alegria, como os negros cantavam quando chegar no céu: não nunca vou sentar, vou estar pulando de alegria o tempo todo. Muito bem. Ele nos regenerou por essa grande misericórdia, para uma esperança viva, isto é, uma esperança de vida após a morte. Nós já temos vida em Cristo, mas essa vida não é tão diferente em termos de nossos sentimentos, nossas aparências e tudo mais, do que essa vida que vem depois desta, a ressurreição em corpo dessa pessoa que morreu, sepultado, e que para o mundano nunca mais. Mas nós sabemos que nós somos destinados à vida, esperança viva pela ressurreição de Jesus Cristo. John Stott comenta esse textozinho de essa corrida de João 20, ele fala de Pedro e João correndo para o túmulo depois de ouvir a notícia, o rumor que alguém pegou o corpo de Cristo e levou para não sei para onde. E Pedro, que não estava fazendo muito exercício, não estava correndo, João estava correndo, até ele chegar antes. Ele ficou olhando aquele túmulo naquela escuridão. Pedro chega, ele não tem medo de nada, ele entra no túmulo para ver o que há. E daí ele vê que o corpo tinha passado pelos panos, e naquele instante ele sabe que alguém não roubou o corpo de Cristo. É impossível ter roubado o corpo e deixar os panos, aquele sudário, tudo exatamente como estava no corpo, só que o corpo não está lá mais. E logo ele aparece, Jesus aparece para ele: Pedro, fica regenerado. Esperança enche seu coração, depois de ele ter perdido toda a esperança. Como aqueles discípulos indo para Emaús, nós esperávamos que ele fosse o Messias, mais um desapontamento. Queridos irmãos, espero que você não esteja desapontado. Versículo 4. Nossa esperança viva da ressurreição de Jesus Cristo garante uma herança que jamais poderá perecer, apodrecer. Esses corpos
são da terra e elas voltam para a terra. Se eles não forem transformados por esse milagre, na volta de Cristo, todos sendo transformados instantaneamente, no abrir e fechar de olhos, esses corpos são transformados por um corpo que não nos envergonhará nunca mais. Nunca mais terá cansaço, nada disso. Não somente não pode apodrecer, mas é um corpo que nunca pode pecar, nunca pode se macular. Maria Imaculada é uma doutrina que a Bíblia não ensina, mas a Igreja Católica ensina que Maria não pecou nunca. Imaculada. Nós tornaremos imaculados. Esse novo corpo tem mais uma característica maravilhosa. É amarantinos. Sabe que tem um lugar em Piauí, onde o nosso irmão Juliano trabalha, chamado Amarante. Foi baseada nessa palavra grega, que significa que não murcha. Sabe o que significa murchar, né? Quando você vai para uma churrascaria, você está com uma fome para matar, e depois de 1 hora, você está com nojo de ver mais carne. Incrível, irmão, como a gente perde, murcha, diante de tanta beleza de comida, quando você já comeu demais. Isso nunca vai acontecer nessa vida pela qual nós fomos regenerados. Esse novo corpo nunca vai ter aquela ideia que já comi demais, eu tenho que parar, não gosto disso mais, já joguei futebol, estou cansado, não quero jogar mais, assim por diante. Tudo isso está incluído nessa palavra amarantinos. Não se enjoa mais de nada. Não vai ser gostosa? Vocês que estão pensando em casar, deixa-me dizer uma coisinha. Cuidado desses momentos que você odeia seu cônjuge. Você acha que é impossível. Espera aí. Supere. Digo isso, passa. Eu vou amá-la. Ele vai me amar, não importa. Tantos deslizes, tantos pisar na bola, tantas vezes que a gente soltou a língua que não deveria ter soltado. Tudo isso, nessa nova vida que nós estamos aguardando com tanta ansiedade, vai ser superado nesse corpo que vai ressuscitar. E que vai ser transformado, espero, durante sua vida, se não for na minha. Vamos lá para o versículo 4, 5. Para uma herança que jamais poderá perecer, macular-se, perder o seu valor, herança guardada nos céus para vocês, que mediante a fé, são protegidos pelo poder de Deus até chegar à salvação prestes a ser revelada no último tempo. Salvação que vai ser revelada, salvação que você ainda não tem, você já foi salvo, está sendo salvo e será salvo na volta de nosso Senhor Jesus Cristo. É interessante, esses 3 tempos vão se encontrar na palavra de Deus. Se os irmãos querem examinar o texto, Efésios 2, versículo 8, já fomos salvos, estou salvo, estou sendo salvo. Capítulo 1 de 1 Coríntios, versículo 18, eu serei salvo nesse texto. Nossa fé protegida, guardada até o aparecimento da salvação, essa transformação e o recebimento dessa herança que é guardado por nós, para nós lá no céu. Irmãos, aqui não tem pentecostal nenhum. Eu não vi ninguém dizer aleluia. Glória a Deus.
Glória a Deus. Vamos lá para o versículo. Mediante a fé são protegidos pelo poder de Deus. Lembra-se que no caso de Pedro negar a Jesus, Deus estava protegendo sua fé. Porque senão, Pedro, tão desesperado, tão triste, teria se suicidado. E Deus não permitiu que ele fizesse o que Judas fez. Ele não se suicidou. De maneira que ele foi preservado para ver Jesus novamente, ouvir essa voz, conversando com ele durante 40 dias, e ser restaurado e perdoado com essas 3 perguntas sobre apacentar, pastorear cordeiros e ovelhas. Capítulo 21, versículos 15 em diante. Protegido a sua fé. Os irmãos que ainda não enfrentaram um dia mau na sua vida, lembre-se que Efésios capítulo 6 fala de estabelecer-se para o dia mau. Não chegou ainda. Acho que vai chegar. No caso dos primeiros leitores de 1 de Pedro, era perseguição, e perseguição até a morte. Mas, para nós, pode ser alguma pergunta que você não sabe responder. E tudo que nós temos lido não responde a essas perguntas. E você então tem sua fé abalada. Mas lembra-se que Deus protege a fé dos seus filhos. Eu tenho orado para que sua fé não desfaleça, Pedro. Protegidos pela fé. Isto é que sua fé vai perseverar no meio de todas as dificuldades que você vai passar ainda na vida. Pelo menos a maioria vão passar. Vamos lá para o versículo 6. Nisso vocês exultam, ainda que agora, por um pouco de tempo, devem ser entristecidos por todo tipo de provação. Provação é a palavra peirasmos. Peirasmos é a palavra tentação e também provação. A mesma palavra no original. Primeiro capítulo de Tiago, livro anterior a 1 de Pedro, versículo 2, dá boas-vindas às provações. Eles têm muito valor na sua vida. 1 de Pedro garante que tem valor qualquer provação que você vai ter que enfrentar. Agora, as provações aqui são provações de sofrimento, provavelmente de perseguição, naqueles 5 províncias da Ásia Menor, Capadócia, Ponto, Galácia e assim por diante, Ásia. Sofrimento, perseguição, todo tipo. Nós estamos aqui tão tranquilos no Brasil. Tenta imaginar o que significa para aqueles irmãos nossos em Coreia do Norte. Eu tenho ouvido uma ideia, um rumor, não sei como se pode saber, quantos de nossos irmãos estão padecendo em campos de concentração em Coreia do Norte. Pode chegar a 60 mil deles. 60 mil irmãos. Que não tem a mínima esperança nesta vida a serem soltos. Não estão condenados como aqueles pastores chineses que são condenados por ter aberto uma igreja não registrada, passam 3 anos na prisão. Eu lembro um vídeo, eu vi um pastor chinês levando 3 dedos, ele vai passar 3 anos na prisão, que não é brincadeira na China não.
Mas ele só 3 anos. E a gente aguenta, e quando ele volta, a igreja dobrou de tamanho. Então a gente diz, ele manda todos os pastores para a prisão. E a igreja dobra de tamanho, imagina o Brasil. Coreia do Norte não é assim não. Irmãos, orem por esses irmãos, que sua fé não desfaleça. Nós ouvimos em Cambuquira o irmão pastor Josué, passou 21 anos em trabalhos forçados, depois de ver seu pai, que era pastor, fuzilado na sua frente, só por ser pastor. E ele contou como que era a vida lá, nesse campo de trabalho forçado, que é campo de concentração. Quando havia luz, lua cheia, a trabalha o tempo todo. E com comida que nem cachorro comeria. Nós somos tão privilegiados, mas isso talvez mude antes de Cristo voltar para os irmãos. Que sua fé fique cheia de alegria, ou como diz versículo 6, que de alegria foi condenado a campo de concentração, vai pulando, sabe que eu recebi uma grande notícia hoje, eu vou sendo mandado para campo de concentração. Pedro está avariado na cabeça, biruta. Como é isso? O problema é que esta palavra exultem não é uma palavra comum para uma alegria que a gente sente numa festa de aniversário, casamento, não. É uma alegria celestial que Deus enche o coração, de modo de que contra qualquer explicação humana, a pessoa está super alegre. Super alegre. Simplesmente não temos a ideia que Pedro está dizendo. Porque como nós vemos imediatamente que durante um pouco de tempo, sempre tempo curto, nós estejamos tristes por causa do sofrimento físico, mas ao mesmo tempo nosso espírito está exultante. Por quê? Pedro não explica nesse texto, mas lá em 2 Coríntios, capítulo 4, versículo 16, 17, nossos sofrimentos temporários têm um peso que não dá para comparar de forma alguma numa balança, porque na época só tinha peso de balanças, com o peso de glória que a gente estará desfrutando eternamente. Meus irmãos, como que os irmãos vão aumentar sua alegria celestial? Como? Sofrendo. É complicada a ideia, que eu gosto de sofrer, porque é um investimento no futuro. Mas se você não crê nesse investimento, você nunca vai investir e você vai chorar, em vez de pular de alegria, como Pedro está pulando. Versículo 7 diz que também Deus tem um interesse especial. Isso acontece para que fique comprovado que sua fé é genuína e muito mais valioso do que ouro. Investimento no ouro dá apartamentos, dá
carro novo, todas aquelas vantagens que a prosperidade traz. Mas a fé é para o futuro da eternidade. E essa é a diferença entre a pessoa que investe num futuro nessa vida, e todos aqui que estão fazendo vestibular este ano, vão fazer, estão interessados, vão ganhar mais, vamos ter uma vida mais confortável, mas ter mais oportunidade, emprego bom e assim por diante. Mas não é para ficar muito exultante por isso. Mas se você for perseguido, e você ainda crê que a validade de sua fé, que olha para o futuro após esta vida, seja genuína, você vai se alegrar demais. Vai se alegrar, irmãos. Eu gostaria de ter trazido o que foi escrito no diário de David Brainerd, que sofreu desde que começou sua vida de missionário, todo dia ficando pior e sofrendo mais. Ele morreu com 29 anos, depois de apenas 5 anos de lutas, solitários, comendo pão duro, que ele pegava pão uma vez por mês, e num frio danado, com tuberculose. Ele diz nesse diário, que eu vou apenas parafrasear: esses sofrimentos são apenas para me desmamar do mundo. E quando eu penso naqueles que sofrem muito mais do que eu fico transbordando de alegria. Imagina. Versículo 7, portanto, é: como que eu sei que eu sou crente? Que minha fé não é fé espúria. É a maneira que você aguenta perseguição, sofrimento, sua reação diante de adversidade. Para aqueles que nunca passaram por nada de difícil na vida, nenhuma adversidade, tudo está indo perfeitamente, só digo: espera, Deus vai provar sua fé. Fique lá, dá boas-vindas, aprovação, vai garantir que você vai para o céu e você pode pular de alegria que o sofrimento chegou. Glória a Deus. Versículo 8. Mesmo não tendo visto, porque esse louvor de sua fé, louvor, glória, honra, quando Jesus Cristo for revelado na sua volta, quando Jesus voltar, vai haver uma mistura de honra, glória e louvor. Você vai louvar ao Senhor, mas Ele vai louvar a você também. Interessante. Se os irmãos olharem, por exemplo, em Romanos capítulo 2, versículo 7, aqueles que procuram louvor, aqueles que procuram glória e honra, são crentes como vocês. E como que a gente procura isso? Servindo obedientemente às diretrizes do seu Senhor e Mestre. E Ele vai dizer: bem feito, servo bom e fiel. Esse é louvor. Entra tu no gozo do teu Senhor. Esse com certeza é alegria e glória. E com certeza a honra, que vocês vão ser elevados para servir ao Senhor numa posição de responsabilidade nessa vida que há de chegar. Versículo 8: vocês amam,
mesmo nunca tendo visto a Ele. Pedro, diferentemente dos seus leitores, tinha andado com Jesus pelo menos uns 3 anos. Ele conheceu Jesus pessoalmente e se tornou seu grande amigo. Esses irmãos lá das 5 províncias da Ásia Menor nunca tiveram o privilégio, como nós também não tivemos. Vocês nunca viram, mesmo se vocês amam. E mesmo que agora não vem, porque ele não voltou ainda, e vocês nem entraram naquele túmulo vazio onde ele foi deitado, como Pedro entrou. Vocês exultam, lá está essa palavra, de novo, de uma alegria celestial, com alegria indizível e irradiada de glória. Pedro simplesmente não tem linguagem para descrever a sua alegria e seu amor pelo Senhor Jesus. De maneira que quando ele faz o natural, fugindo de Roma, quando se sabe da notícia que as autoridades estão buscando os líderes da igreja em particular, para colocá-los rolando em piche e colocar naqueles postes para iluminar o jardim de Caracalla, ou para aqueles que vão ser crucificados. Eles vão pegar Pedro. E Pedro, vendo Jesus, essa frase, covardes, onde vai Jesus? E Pedro diz, não, eu vou, e não o Senhor. Eu não permiti isso. Eu vou morrer. Versículo 9, maravilhosa, estão recebendo a salvação futura, o alvo da sua fé agora. Em outras palavras, o que Pedro está tornando real é tentando explicar com palavras como o cristão vive o futuro no presente. Ele é uma pessoa que vive em 2 estados, 2 dimensões ao mesmo tempo. Paulo também vivia. Ele fala nisso em Efésios capítulo 2, versículo 6. Nossa ressurreição com Cristo significa que nós somos entronizados com Ele. Onde Cristo está entronizado? Ao lado do Pai. Mas eu estou aqui na terra. A igreja primitiva, muito mais do que nós, hoje em dia, estavam conscientes que sua vida era uma vida dupla, uma vida celestial e terrestre ao mesmo tempo. Vivemos as realidades do futuro agora, até o possível, através da palavra esperança. Foram regenerados para uma esperança viva, a esperança da vida futura. Seria muito gostoso, não seria, saber como que os irmãos estarão daqui a 20 anos, daqui a 40 anos, daqui a 60 anos? Não seria interessante? Eu já sei onde eu estarei daqui a 60 anos, daqui a 20 anos. Vocês não. Uma coisa eu gostaria que vocês imaginassem, que vocês
estarão mais alegres daqui a 20 anos do que estão hoje. Pode ser assim que vamos orar e encerrar nosso estudo de 1 Pedro, versículos 1 até 9. Oh Deus, maravilhoso Deus, Tu que nos escolheste, Tu que nos santificaste pelo Teu Espírito, Tu que nos deste um Cristo ressurreto como Senhor para nós obedecermos, Tu que nos regeneraste para uma esperança viva. Enche esses corações progressivamente, para que aqui a 20 anos, 10 anos, 40 anos, estarem ainda mais exultantes do que estão hoje, porque estão mais próximos daquele dia chamado dia da ressurreição e a revelação de Jesus Cristo. Em nome dele mesmo, nós te pedimos. Amém, Senhor. Amém. Muito bem, você pode aplaudir Jesus mais uma vez? Que benção.